Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante polêmico que tem acometido a rede e eu tenho recebido e-mails e solicitações sobre um esclarecimento. O impacto do óleo de coco em nossa saúde. Presta atenção, não existe alimento milagroso, mas é fato, existem algumas contribuições que as substâncias alimentares, nutrientes, compostos bioativos, a composição natural do alimento pode contribuir e causar um efeito na nossa saúde. Vamos discutir um pouquinho então sobre esse tema tão polêmico que tem causado confusão, mas que infelizmente já está sendo amplamente praticado e divulgado nos consultórios em áreas de saúde. O que a gente vê, né? O coco vem de origem asiática, africana. Do coco. E é aí que causa a grande polêmica. O que vem a ser a gordura do coco, o óleo de coco, a manteiga de coco? Como que a gente pode utilizar isso e qual é a sua composição? Ele é obtido a partir da polpa. O grande diferencial é o tipo de gordura que contém o óleo de coco. Que tipo de gordura é esse? Ele contém ácido láurico, mirístico, monoláurico, palmítico. A gordura do coco ela é bastante importante para a contribuição e o efeito à saúde. Esse tipo de ácidos graxos que compõem o óleo de coco, eles são identificados como ácidos graxos de cadeia média, conhecidos também como triacilgliceraldeídos de cadeia média. Pois bem, preste atenção. Nós temos ácidos graxos de cadeia curta, cadeia muito curta, cadeia média, cadeia longa e cadeia muito longa. Difere na nossa saúde o efeito dessas gorduras. De acordo com o tipo de gordura, ela vai causar um impacto, ela vai causar um efeito na nossa saúde. Esse efeito interfere no sistema neurológico, como substrato energético, como precursor de uma série de componentes, inclusive hormonais, no controle de peso corporal, na saciedade, como pré-componentes na formação e síntese de novas substâncias. Mas o importante é a gente entender especificamente, quando se compara tipos de gorduras diferentes, esse efeito que nós temos no nosso organismo. Então, a gordura de cadeia média, do óleo de coco, da composição do coco, como eu já citei, rico no láurico, monoláurico, rico no palmítico, mirístico, predominante no coco, trazem alguns efeitos benéficos na nossa saúde. Então, muitos estudos vêm já correlacionando, estudos em vivo já vêm correlacionando esses efeitos. Por exemplo, o óleo de coco tem tido uma evidência científica, clínica, bastante reconhecida quanto à ação de alguns fungos, bactérias e alguns vírus que a gente identifica na nossa saúde. Nós temos já bastante estudos e há algum tempo já vendo sendo publicados na ação do Staphylococcus aureus e da Candida albicans, diminuindo a atividade destes. Outras propriedades funcionais estão sendo associadas, como diminuição do colesterol, atividade antioxidante, atividade imunomoduladora, hepatoprotetora, hipoglicemiante e, enfim, cuidado, alimento milagroso. E isso não existe, a gente tem que desmistificar, não vai ter um alimento que substitua toda a necessidade de um conjunto de grupos alimentares e substâncias que devem ser predominantes na nossa saúde. Então prestem atenção. Apesar dos estudos clínicos científicos de grande impacto, né? A gente vê bons periódicos, mas será que o delineamento experimental, ou seja, a forma como esses artigos foi aplicado, pesquisado, será que o autor tinha a mesma hipótese a qual nós estamos utilizando no laboratório de tornar o coco, o óleo de coco, TCM, um alimento milagroso? Bem, é fato que uma das vantagens do TCM
é a rapidez na absorção. Vamos tentar a demanda de consumo, talvez introduzir junto com outros alimentos. Quanto à discussão de doenças, prevenção de doenças, lembrem-se que alimento não é remédio. Alimento não vai fazer um milagre da noite para o dia. Eu tenho que ingerir com frequência e a longo prazo para que eu tenha um efeito, um resultado no meu organismo. Então vamos parar e pensar e refletir. Alguns estudos, por exemplo, como essa meta-análise, que trouxe aí uma boa revisão, ela realmente nos leva a uma conclusão de que o consumo de TCM proveniente do coco auxilia na perda de peso. Parabéns, que bom que os pesquisadores nos deram essa contribuição, mas a gente não pode perder o senso crítico. Outros componentes da dieta, o nível de atividade física, os padrões genéticos, biológicos, modulares. Será que essa meta-análise considerou muitos estudos são patrocinados e têm envolvimento com a indústria de TCM? Então a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ampliar a nossa leitura para os prós e contra, tentando desenvolver uma opinião crítica, respeitosa aos nossos colegas cientistas, mas aplicável à prática clínica. Então, o primeiro passo é o embasamento científico. O segundo passo é a formação de um senso crítico para o terceiro, que é a aplicação clínica dessas informações. Aqui nós já temos outros estudos que eles combinaram isoladamente ou não com ter tido um efeito cardioprotetor, mas veja, associado ao exercício físico. Então, tudo bem, vamos mudar a fala a partir desse outro que é sedentário. Então, a gente começa a perceber que há muita controvérsia, porque isso é natural, nós estamos construindo um conhecimento, né? Então a gente vê que quanto ao óleo de coco, existem bastante polêmicas, por exemplo, alguns estudos
que alegam que reduziu o colesterol, LDL colesterol, melhorou o perfil de insulina, mas que nos levam a esse questionamento. Por outro lado, nós temos meta-análises que não encontraram, né? Um outro estudo clássico que suplementou por duplo cego por 12 semanas, eles perceberam o quê? Que a suplementação com óleo de coco, ele não teve intervenção no peso. Ele não teve intervenção na circunferência abdominal, foi levemente a alteração, não é significativa a diferença, mas que a suplementação teve uma leve tendência de diminuir a insulina circulante. Puxa, como que alguém publica contra, outro a favor? De novo, eu volto a solicitar um acompanhamento da nossa massa crítica. Depende da população estudada. Depende do acompanhamento do projeto, do delineamento experimental, depende do estado fisiológico que essas pessoas se encontram, de como elas se alimentam. Então é bastante importante a gente contextualizar, né? E a gente ler mais informações e começar a emitir um consenso das publicações internacionais. Porque ao contrário, a maioria dos estudos, quando nós fazemos um censo, uma mesa científica, mostram que pode até ter um pequeno aumento do colesterol, que pode ter um pequeno aumento da LDL, que pode ter uma leve redução do HDL colesterol, que a insulina em alguns estudos está aumentada quando usa suplementação de TCM, que a gordura abdominal diminui. Mas será que isso é estatisticamente significativa, essa redução? E dentre as opções para redução de gordura abdominal, será que esta opção é a mais eficiente? Me auxiliem a formular perguntas. Passem para a gente. Meus auxiliares vão conseguir acompanhar, eles podem me passar agora ao vivo o que vocês estão pensando. Postem suas dúvidas. Vamos conversar. Outra discussão é sobre triacilgliceraldeídos, né? E essa redução que a gente não tem encontrado efetivamente. Para contextualizar e a gente já começar a finalizar, outra coisa que nós temos que observar é a população estudada. A maior parte dos estudos que alegam benefícios vem de populações que desde a infância, quase que no desmame, já introduzem o óleo de coco na dieta. São populações asiáticas e africanas, que comumente ingerem o coco, a água de coco, o óleo de coco, o chamado leite de coco na sua alimentação. Então, a longo prazo, isso é um impacto. Agora, dentro de uma dieta mista, rica em gordura saturada, pobre em fibras, rica em sódio, em pacientes sedentários, não se pode comparar o mesmo efeito. A nossa população não tem o mesmo perfil genético, a mesma herança, o mesmo perfil social, os mesmos fatores ambientais. Sequer podemos comparar o nosso IMC no Brasil ou em populações americanas com aldeias africanas e populações asiáticas. Então, de novo, o equilíbrio é bom senso. Por isso eu finalizo dizendo que talvez haja benefícios, não milagrosos. Não há um prejuízo. Então, podemos consumir, doutora? Podemos. Pode ser consumido, não como substituição. Eu tenho medo do modismo, porque aí isso passa a ter uma supravalorização e as pessoas passam a consumir, a pagar caro por produtos que talvez não sejam mais os melhor indicados para a situação fisiológica que elas necessitam. Lembre-se disso. A alimentação ela vai refletir um padrão metabólico e a longo prazo causar um imprint, uma memória, um funcionamento que se torna normal dentro daquele hábito. Então a gente precisa sim contextualizar, ter senso crítico e pisar no freio. Óleo de coco não é um alimento milagroso. Óleo de coco não é tudo isso que ele promete. E os estudos estão mostrando esta discussão. Não é para substituir, tá bom? Gostaria agora de convidá-los para conhecerem o nosso site, conhecerem a nossa pós-graduação pela Estácio de Sá. Será um grande prazer. E se houverem dúvidas, encaminhem para a gente. Obrigada!